Deus é fiel. Antes de estar realizando os devidos agradecimentos, já quero de antemão convidá-los para que abram as vossas Bíblias do Evangelho de Jesus, segundo Marcos nos escreveu. Capítulo 5, iremos fazer menção somente do versículo 9. Evangelho de Jesus, sob a perspectiva de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade que me fora gerada de poder estar aqui nesta noite, nesta casa de oração tão abençoada. Fico feliz com tamanha bondade da parte do Senhor sobre a minha vida. O meu pedido é que Deus continue abençoando muitíssimo a vida do pastor Sandro e a sua esposa. Prazer poder estar aqui com esse casal tão abençoado. Deus continue abençoando muitíssimo a vida da senhora, do pastor Sandro, dando muita saúde, guardando e sustentando, assim como ele tem feito. Que Deus continue abençoando muitíssimo a vida do pastor Roberto. De manhã já estava lá falando comigo. Isso é uma benção, tá bom, pastor? Obrigado pelo carinho, todo o cuidado. Que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua casa. Meu amigo, pastor Paulinho, que Deus continue te guardando. Obrigado por ser essa bênção na minha vida, esse canal. Que Deus te retribua em dobro. Assim como eu sei que Ele já tem te usado muito, que Ele continue te usando com muita autoridade e poder, tá bom? Que a mão dEle permaneça sobre a tua casa. Tu é um irmão e eu louvo a Deus por esse carinho que tu tem por mim. É recíproco, meu amigo. Que Deus continue abençoando a vida também do meu amigo, irmão, exímio pregador. Fica até difícil, né, Paulinho? Pregar perto dele. Pastor Lucas Narciso, um mestre das Escrituras. Para mim, sem ressalva nenhuma, um dos grandes pregadores desse Brasil. Uma honra te ter comigo aqui. Foi difícil ter essa brecha ali na agenda. Liguei para ele, vamos lá. Ele, tô livre. Falei, é de Deus. Obrigado, tá bom, Lucas? Por essa, na hora tu falou, vamos lá. Esse trabalho que eu te dei, então é uma bênção. Que Deus continue te guardando. Vai ser papai de novo, né? Segundo filho, que coisa boa. Que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida. É uma honra, tá, igreja, poder estar com cada um de vocês. Que Deus continue abençoando muitíssimo a vida dos amados irmãos. Só para ressaltar, eu sou membro ali da Assembleia de Deus do Meia, sou evangelista do campo lá. E o pastor presidente do campo, pastor Pedro Galdino, que é o meu mentor, orientador, e eu congrego na filial do nosso campo que tem ali no bairro do Santo Cristo. Eu sou oriundo ali do centro do Rio. Há uma filial nossa lá que é dirigida pelo evangelista Emerson Valença. Trago um abraço em meu nome do Campo do Meia e um abraço à minha querida e amada esposa Carol Góes. Não veio comigo porque ela está pregando, está abrindo uma festividade ali pelo lado de São João, porém eu creio que não vai faltar oportunidade para ela poder vir aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo 9, diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quero pregar debaixo de um simples tema que Deus colocou em meu coração. Jesus está indo lá. Guardem isso. Jesus está indo lá. Meus irmãos, rapidamente, deixa eu falar logo no início. Você que quiser depois, ao final, poxa, eu gostei do pregador, não conhecia. Ele parece com um tal de Xandão, mas Xandão não é gente boa não, mas o pregador é gente boa, amém? Eu quero abençoá-lo. Se você já me conhece, me acompanha pelas redes sociais, não se retenha. Eu tenho aqui os meus materiais que eu levo para onde quer que eu vá. Eu carrego um pensamento comigo, irmão. Por mais que a gente seja muito bem recebido e abençoado por todas as igrejas, né, seja no estado ou fora do estado, o meu pensamento é ser minimamente pesado para as igrejas que já nos recebem tão bem. E uma forma de poder ajudar é levando os materiais, né? Antes de ter uma livraria, ou por ser professor de teologia, uma coisa que eu sempre gosto de indicar e de dar de presente é livro. E hoje eu tenho a oportunidade de ter uma livraria evangélica, onde dispõe de bons títulos de autores já consagrados e também alguns títulos, né, de minha própria autoria,
dentre eles esse novo aqui, que é Identidade Preservada. Você que gosta de escatologia, esse livro aqui vai somar muito nessa sua área de estudos. Aqui eu faço uma análise de Mateus 24 e Mateus 25, e explico ali detalhes que geram um pouco de dúvidas na mente de quem os lê. Por exemplo, o início do sermão escatológico, para registrar, é o maior sermão escatológico registrado na Bíblia Sagrada, e foi Cristo que pregou. Ele já inicia com Jesus lançando uma profecia sobre o templo, não ficaria pedra sobre pedra. Quando isso se cumpriu, ele menciona também que do seu dia da sua volta, ninguém sabe, nem os anjos, nem um filho, somente o Pai que está no céu. Se o filho é ele que vai voltar, será que Jesus está dizendo que não sabe o dia da sua própria volta? E esse sermão é finalizado com 3 parábolas, e essas parábolas configuram o tema dessa mensagem: identidade preservada, fidelidade, prudência e cuidado com aquilo que Deus nos confiou. Eu explico essas parábolas à luz da cultura da época. Por exemplo, para finalizar, a parábola das 10 virgens. Aparentemente, Paulinho, parece que todo mundo é igual. As 10 são semelhantes ao reino, as 10 são virgens, as 10 estão lamparina, as 10 cochilaram, as 10 dormiram. Parece que todo mundo é igual, mas Jesus diz: não, tem uma diferenciação. Tem 5 prudentes e 5 loucas. E o que configurou a diferença? A reserva. E a pergunta é: por que a reserva? E eu explico aqui, muito gostoso. Eu uso uma boa bibliografia para compor esse livro, vocês vão amar. Então, você que puder dar uma força, tem pouca coisa aí, mas eu creio que dá para atender todo mundo. Identidade preservada. Isso aqui já é da pastora e do pastor, amém? Ficar com ciúme não, pastor Roberto, pastor Paulinho, lá fora vai ter um para vocês também, amém? E tem aqui também pregando como pregar e ensinar no Antigo Testamento. Tem muita gente que tem muita dificuldade de entender o Antigo Testamento, e não é por menos. 1.500 anos de história escrita, que apresentam 4.000 anos de história desenvolvida. Então você ainda divide essas 1.500 anos de história escrita com 1.100 anos de produção de escritos canônicos, e mais 400 anos onde surgiram ali os livros apócrifos, que determinam ali o período interbíblico. Então, uma longa escala de tempo, vários autores, uma teologia com as suas particularidades, todo o desenvolvimento. Realmente é difícil, mas esse livro aqui vai abrir a sua mente como pregar e ensinar no Antigo Testamento. Então, você que puder dar uma força, onde o ministério me autorizar a ficar lá fora, eu estarei com uma mesa. O livrinho, R$30 é o meu livro. Esse aqui é 40, tá? Você abençoa a cantina da igreja, porque eu não quero atrapalhar em nada os projetos que vão ser utilizados, o lucro da cantina. Mas puder dar uma força lá, tem um docinho, palha italiana também, minha esposa que faz. Para mim é a melhor cozinheira que existe na face da terra. Não estou casado há 18 anos à toa, 5 filhos, né? Lá em casa a gente não tem filho, lá em casa a gente tem uma creche. A minha esposa seguiu a Bíblia, arrisca crescer e multiplicar. Ela fala que a culpa é minha, porque eu pedi para Deus uma família, mas não especifiquei. Aí eu tossia, minha esposa engravidava. Ela bebia água no mesmo copo do que eu tô grávida. Eu falei: que é isso, amor? Nessa brincadeira, Deus mandou 5 bênçãos, mas Deus tem sido fiel, Deus não deixa faltar nada, amém? Lá em casa tem internet, tá, gente? Alguém falou ali, tem internet? Tem. E eu gosto de ler, tá? Amém? Deus abençoe. A palha italiana é de leite ninho e chocolate. 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10. Abençoa a cantina da igreja. Depois tu dá um pulinho lá em mim, dá essa força. Meus amados, nós estamos diante aqui do Evangelho de Jesus, segundo Marcos nos escreveu. E quando a gente para estudar a vida de Cristo, sobre a visão desses 4 homens que foram designados para tal responsabilidade, sejam eles João Marcos, Mateus, Lucas ou João, logo fica evidente, escancarado, explícito, que o objetivo deles é o mesmo: transmitir, relatar os principais feitos que Jesus realizou quando esteve aqui cumprindo o seu ministério público, terreno, ativo, na sua forma, plenamente Deus, plenamente homem, uma pessoa, 2 naturezas naquele momento. Então, esses homens que foram separados para tal responsabilidade têm esse objetivo: registraram os principais ensinos, milagres, sinais e maravilhas que acompanharam o ministério de Cristo aqui na terra.
Porém, se o objetivo deles é o mesmo, a abordagem que cada um vai se utilizar é diferenciada. E logo a gente olha e pergunta: Tiago, se o objetivo que eles estavam carregando era o mesmo, por que dessa diferenciação de abordagem? É simples. Cada abordagem vai ser construída conforme a necessidade do público primário que cada autor tinha. Cada geógrafo, cada autor sagrado tinha um público em mente quando, através da inspiração do Espírito Santo, tal obra estava sendo composta, ao que nós chamamos dos primeiros destinatários. E no caso de João Marcos, né, que é o livro para a mensagem dessa noite, quem é o público primário de João Marcos? Os romanos. E só você sabendo dessa informação, explica muita coisa. Do que, por exemplo, o porquê que Marcos, ele não pormenorizou, né, os cerimoniais judaicos. Ele não se preocupou em detalhar muito coisas referentes à lei mosaica, coisas ligadas ao costume dos judeus do dia a dia. Nem mesmo ele se preocupou em trazer a genealogia de Jesus, diferentemente de Lucas, Mateus e até mesmo João, né, Lucas, que trouxe a genealogia de Cristo diretamente lá do céu. Marcos, ele mais se prendeu nas ações de Jesus, no movimento constante de Cristo entre uma região e outra. E por isso o Evangelho de Jesus sobre a visão de Marcos é denominado, entre alguns títulos que ele tem, entre eles o Evangelho da ação. O Evangelho da ação. João Marcos, ele não foi chamado pelo próprio Jesus, não andou com Jesus e talvez nem tenha visto ele na sua forma aqui plena, né? Sua forma humana, plenamente homem, plenamente Deus. Eu digo talvez, porque em Marcos capítulo 14 é feita a menção de um jovem que ao ver Jesus ser preso, ele se assusta e corre, a parte de cima, um lençol de cima do seu corpo cai e ele fica nu, né, despido dessa parte aqui para cima, e alguns acreditam que Marcos estava falando dele mesmo, porém não há uma concretude sobre essa informação. Pois bem, ele não andou com Jesus, não foi chamado pelo próprio Jesus, porém ele foi um camarada muito ativo na obra. Ele foi companheiro de homens como Paulo. João Marcos foi companheiro ministerial de Barnabé, e ele foi companheiro de Pedrão. E tudo que Pedrão pregava, João Marcos registrava. Tudo que Pedro pregava, através da inspiração do Espírito Santo, Marcos ali anotava. E Pedro, que foi um camarada muito ativo, gostava muito de ação, registrou e lembrava mais os momentos de Jesus agindo, curando, libertando e ensinando. E entre esses movimentos de Jesus, chega o momento agora que Pedro vai lembrar Marcos, quando Cristo decide iniciar uma viagem. Jesus agora tem um objetivo no seu coração. Marcos capítulo 4, no versículo 35. Já era tarde, Pedro faz questão de lembrar Marcos, quando Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. Reparem que esse versículo aqui vai especificar três coisas muito importantes. Jesus vai iniciar essa viagem porque ele tem um objetivo no seu coração. Ele está no intuito de mudar a vida de dois jovens que se encontravam aprisionados numa cidade por nome de Gadara. Eles estavam presos, pastor Roberto, no sepulcro daquela cidade. Então, quando ele inicia essa viagem, Jesus tem esse objetivo. Ele não vai revelar. Nós, leitores, já somos sabedores que ele inicia essa viagem porque ele tem um objetivo. Então, primeira coisa, Jesus tem um objetivo. Logo, ele vai liberar uma palavra, e quem está com ele vai acatar essa palavra e vai partir em viagem. Então, quem está partindo em viagem com Jesus
está envolvido numa obra com ele. Rapidamente, 1 minuto, já extraímos 3 coisas. Jesus tem um objetivo, há uma palavra e há relacionamento. Envolvimento com Cristo, uma palavra liberada por Ele e um objetivo constituído por Cristo no seu coração. Um objetivo, uma palavra, e quem está com Ele está envolvido numa obra. Oh, aleluia! Está envolvido numa obra. Eles vão iniciar essa viagem debaixo de uma palavra, e a palavra é: passemos para outra margem. Isso mexe comigo. Por quê? Porque quem está com ele aqui está num projeto, está envolvido num projeto com Cristo, está debaixo de uma palavra daquele que começou o projeto e está junto num objetivo que Cristo, aquele que idealizou o projeto, está começando a apresentar. E mesmo assim, no meio do curso, no meio do caminho, o texto fala: e levantou-se um grande temporal. Pedro faz questão de falar: ô Marcos, não foi qualquer temporal, registra aí. Foi um grande temporal. Subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O Espírito Santo falou comigo: meu filho, está debaixo da minha palavra, está envolvido numa obra comigo. Não te isenta de passar pelos dias da tempestade. Eu falei: rapaz, o dia mau ele vem para qualquer um. Tem hora que o vento sopra quando tu menos espera. São as tempestades inesperadas que a vida nos apresenta. Pastora, quando eles vão iniciar essa viagem, o texto diz que já era final de tarde. E ninguém naquela época, em sã consciência, tendo a pouca tecnologia local, iniciaria uma viagem, tendo em vista que uma tempestade estava para acontecer. Então o tempo estava bom. Aí alguém um dia falou assim: Tiago, foi o diabo desesperado que mandou essa tempestade. Eu ouvi alguém dizer isso. Falei: rapaz, mente fértil, hein? O diabo estava desesperado porque Jesus estava indo lá para libertar o jovem Gadara. Eu falei: mas como é que o diabo sabia? Se o objetivo estava no coração de Cristo, em momento nenhum o texto diz que Jesus falou qual era o seu propósito. O diabo não é onisciente, então ele não sabia de nada. Segundo ponto, o inimigo não manda no tempo se Deus não permitir. Só se Deus permitir, como foi no caso de Jó. Quando desceu fogo do céu, Deus deu permissão. Aqui, o texto em momento nenhum fala que foi dada tal permissão para ele. Então, o que aconteceu? A geografia local explica. Aqui, que é chamado de mar, é um erro, é um equívoco de tradução, é um lago. É o lago de Genezaré. E ele é cercado por cordilheiras. Dentre elas, o Monte Hebron. E no alto do Monte Hebron há uma concentração de gelo, uma geleira. E por cima do lago de Genezaré há uma concentração de ar quente. Então, quando havia o choque de ar frio, Paulinho, com ar quente, se formava a tempestade do nada. Se formava a tempestade do nada. Então, o tempo virou do nada. E quer ver algo mexer com a gente? É quando o tempo vira do nada. É quando do nada o vento sopra. Tu está com Cristo, está fazendo a obra, está debaixo da palavra. A última coisa que tu pensa que o vento ia soprar. A última coisa que tu iria pensar é que o tempo iria fechar. Mas o tempo fechou. E quem estava no barco sentiu medo. E quem estava no barco ficou desesperado. E olhe para cá, por favor. Não tem problema nenhum em sentir medo. Você é ser humano. Você tem coração de carne, sentimentos, não tem problema nenhum em ficar desesperado. Uma hora o desespero pega, mas o que não pode acontecer é você perder a direção daquele que pode fazer a diferença. Sentir medo é normal, ficar desesperado acontece, mas o que não pode ocorrer é você deixar o dia da tempestade te tirar da direção daquele que verdadeiramente pode mudar esse cenário caótico. Houve medo,
houve o desespero, mas eles correram na direção de quem? Daquele que tinha a palavra. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: não perca a direção. Perder a direção pode trazer consequências terríveis. Vocês lembram de Agar, a egípcia? Gênesis capítulo 21, versículo 14, diz que ela está no deserto, andando de forma errante. A expressão do hebraico bíblico traduzido para a nossa língua portuguesa para errante traz algumas significâncias: sem direção, sem propósito, sem meta, popularmente falando, batendo cabeça. Mas para pensar comigo. Ela está sem direção, batendo cabeça, com a promessa na mão e conhecendo o Deus da promessa. Irmãos, não é o primeiro deserto de Agar. Agar já tinha passado por um deserto em Gênesis 16. Não conhecia Deus e nem sabia que tinha promessa. E o deserto não matou ela. Para pensar. Foi em Gênesis 16 que Deus se manifestou para Agar dentro do deserto. Se você não sabia, a primeira pessoa no Antigo Testamento que Deus se manifestou de forma teofânica pós-Éden foi para uma egípcia, foi para Agar. Até então com Abraão tinha falado por voz, pastor. Abraão só vai ver Deus, aqueles 3 visitantes, um deles é o próprio anjo do Senhor, em Gênesis 17. Mas em Gênesis 16, primeiro o anjo do Senhor se manifestou para Agar. Deus se manifestou de forma teofânica e falou: eu tenho uma promessa contigo. Volta lá e se humilha diante da sua senhora. Ela obedeceu, ela voltou. Deus cumpriu a promessa, ela gerou Ismael. Está com a promessa na mão. Conhece o Deus da palavra, da promessa. Só que agora ela ficou decepcionada, porque quem estava com ela, quem falou estamos juntos, o pai do filho dela, agora vai mandá-la para o deserto com um odre de água e um pedaço de pão. Se tu olha de forma natural para esse texto, diz: Abraão é um muquirana, né? Mas tu acha que o pai da fé seria um muquirana? Por que ele fez isso, pregador? Quando Sara vai mandar Abraão dispensar Agar, Abraão diz: não tem como eu mandar a mãe do meu filho com meu filho para o deserto. Só que quando Sara sai, Deus vem e fala: Abraão, faz o que tua esposa está mandando, pode dispensar a serva, porque eu tenho uma promessa com ela. Quando Abraão ouve que Deus também tinha uma promessa com Agar, de promessa Abraão entendia como ninguém. Então ele pensou: se ela tem promessa, um odre d'água e um pedaço de pão é o suficiente. Por quê? Porque Agar vai ter que aprender que quem tem promessa não depende da provisão do homem para chegar, ó glória, aonde Deus falou que a levaria. Ei, não deixe os cenários ou as circunstâncias que constroem o cenário que você possa estar vivenciando te decepcionar, te entristecer. Mantenha o teu foco naquele que é o detentor da palavra, aquele que fala e cumpre, aquele, ó glória, eu quero pedir pela primeira vez, ó aleluia, é a primeira vez, Paulo, eu peço 1, 2 vezes no máximo, por favor, não dá nem para tu falar que o pregador é chato. Pega na mão do teu irmão, por favor, tu vai me ajudar a pregar agora, pega na mão dele, oh aleluia, e de forma educada você vai sacudir ele, de forma carinhosa, para não deslocar o ombro do seu irmão. Sacode ele, e só quem é cheio do Espírito me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão e diz: não perca a direção, não perca a direção, não perca a direção daquele que liberou uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Cadê os céus abertos que creem? Abre a tua boca nessa noite, rasga a tua alma, adora. Tu está debaixo de uma palavra, envolvido com Cristo. Céu e calabadaravassai. Oh, aleluia. Não perca a direção. Oh, glória. Não perca. Quando eles vão na direção certa, o texto fala assim,
que o mestre estava na popa dormindo sobre uma almofada. Para pensar. Se o versículo 37 está dizendo que o barco se enchia de água, como é que na popa onde Jesus estava seco? Havia caos no ambiente onde os discípulos estavam com medo, mas havia paz e tranquilidade no ambiente onde Cristo estava, a ponto de Pedrão falar: marca a nota aí, que estava tão tranquilo que o mestre estava com a cabeça deitada numa almofada. Coisa de doido. Porque o texto faz questão de nos ensinar que o ambiente estava seco. Mas como? Se o versículo anterior está dizendo que estava cheio de água. Ninguém estaria deitado com a cabeça numa almofada molhada. Oh, aleluia. Havia tranquilidade e paz no ambiente onde Jesus estava. Oh, aleluia. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui. Deus me trouxe de longe, saí 5 quintal de casa, mas eu vim com uma verdade no meu coração. Oh, aleluia. A tranquilidade e a paz que Cristo traz, oh, aleluia, é muito maior que qualquer tempestade que a vida possa nos apresentar. Cadê você que tem mão para levantar? Eu vou liberar. Recebe esta verdade: maior que as ondas do mar, maior que a força do vento. É a verdade que Paulo deixou em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em Cristo está a paz que excede todo entendimento. Oh, aleluia. O vento está soprando, mas Cristo, Paulinho, garante a tranquilidade. O vento está soprando, Lucas, mas Cristo garante a paz. Pastor Roberto, grande é a onda que a tempestade está trazendo, mas maior é a paz que Cristo guarda a tua casa, a tua vida em céus abertos. Maior que o desespero que a tempestade traz é a tranquilidade de Cristo que te guarda, rapaz. Porque no ambiente onde Cristo está, o caos tem que bater em retirada. Porque há uma palavra e na hora Jesus libera ela: mar, aquieta-te. Eu estou pregando para pessoas. Não deixe o ambiente de caos fazer tu se esquecer que há uma palavra. Só 2, 3, 4, 5 pegaram, tem muita gente. Eu vou repetir: não deixe o ambiente de caos, de medo, de tempestade fazer tu se esquecer que sobre o teu casamento, sobre a vida do teu filho, sobre toda a tua casa, há uma palavra. Oh, glória. E Tiago, então por que eu, envolvido com Cristo, debaixo de uma palavra e sabendo que Cristo sempre tem um objetivo no seu coração, estou passando pelo dia da tempestade? Sabe para que serve o dia da tempestade? Não é para te parar, não é para te falecer a tua fé. Não. É para aperfeiçoamento. Porque não existe hora ou momento melhor, pastora, para ter fé aperfeiçoada do que no dia mau. A Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, sabe, diz: prefiro estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque onde há luto há morte, onde há morte há tristeza. E os sábios aplicam isso no seu coração. Eu falei: opa, peguei. É aperfeiçoamento de fé. Por quê? Aprende comigo? Fé Deus só dá para o homem 2 vezes. Que isso, pregador? Isso mesmo. Que isso? Só 2 vezes. Fé é um fruto do Espírito e é um dom. Então ele te dá quando ele te enche e te dá quando te batiza. Está aprendendo? Depois disso, a responsabilidade é tua. Se tu pedir fé para Deus, Deus vai te dar problema para tu aperfeiçoar a tua fé. Me mostra na Bíblia, é Bíblia, rapaz. Lucas capítulo 17, versículo 4, versículo 5. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: acrescentai-nos fé. Tu acha que Jesus pegou um bojo assim de fé e falou: toma aqui, tá aqui? Não. Jesus falou: se vocês tiverem fé
do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente da época do cenário contextual da Palestina. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês falarem por pé de amoreira, planta de alto mar, uma figura de linguagem que Jesus utiliza ali, uma hipérbole, uma forma exagerada de se falar, porque Ele quer que a gente entenda a importância do que Ele está ensinando. Não é sobre o tamanho da fé, é sobre a qualidade, oh aleluia, que ela tem. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui que precisam entender essa verdade. Não é para te parar, é para te aperfeiçoar. Por quê? Porque não dá para chegar em Gadara de qualquer jeito. Oh, glória. Paulinho, quando a gente está cansado, fica com vontade de pregar, irmão. Rapaz, é verdade. Olha para cá. Olha para mim aqui, pastor. Não dá para chegar em Gadara de qualquer maneira. Porque tu não está indo para Gadara para ser só mais um. Tu está indo para fazer a diferença. Oh. Há níveis que não dá para chegar de qualquer maneira. Primeiro você tem que ser aperfeiçoado. Pegou, Lucas? Porque quando eles vão chegar em Gadara, o cenário é esse, olhe para mim. Gadara faz parte da região das 10 cidades, chamado em grego de Decápolis. Há quem acredite que Gadara é a porta de entrada de Gadara. Eu digo há quem acredite porque numa mesa acadêmica há discordâncias sobre isso, de questões geográficas que não convém falar aqui. O fato é que grande parte crê que Gadara é a porta de entrada de Decápolis. Isso é interessante, por quê? Porque se Gadara é a porta de entrada, naquela época os sepulcros, pastor, no entendimento de sepulcro não é como é nos dias de hoje, caixão, enterrado, não. Os sepulcros, na maioria das vezes, eram construídos nas partes costeiras das cidades, que tinham essa costa. Escavados muitas vezes, Paulinho, em montanhas, como caverna. Então, esse sepulcro ficava na porta de entrada de Gadara. Então os dois jovens que estavam lá aprisionados, Mateus fala de 2, Lucas e Marcos dá atenção mais a 1, era como se fosse uma espécie de ponto turístico, porque o texto diz que eles honravam e as pessoas escutavam. Então eu entendo que esses jovens estavam aprisionados e expostos para a vergonha. Porque todo mundo que chegava em Gadara ouvia o grito, diziam, são prisioneiros do diabo, estão caídos, já era. Tiago, aonde no texto está dizendo que não tinha mais jeito para eles? Vamos lá? Hoje eu quero ter uma pegada um pouco mais expositiva. Olha para cá, versículo 3, eles tinham a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias os podia alguém prender. Olha o versículo 4, porque tendo sido muitas vezes, está no plural, pegou? Pessoas iam lá para prender, mas não tentava soltar. Tinha gente tendo trabalho para ir lá, mas para manter a situação no estado que estava, não faziam diferença nenhuma. Por quê? Era um cenário de descrédito. Quem viu caído falou, não tem mais jeito. E se é para ficar caído, que fique caído longe de mim. Fica por aí mesmo. Pegou isso aqui? Pegou? Quem tinha o trabalho de ir lá para manter preso, nem tentava mudar o cenário. Fica por aí. Se é para ficar caído, fica longe de mim. Se é para dar trabalho, fica longe de mim. Eu não consigo entender isso. Mulher que tem um marido problemático, diz, não aguento mais. Aí ora para Deus matar o marido. Ou quando o filho é problemático, a mulher chega, a mãe, ô Deus, não aguento mais, está na tua mão. Imagina Deus olhando e falando, mas o filho não é teu? Irmão, um dia eu fui uma Gadara na vida da minha mãe. Hoje, Tiago Góes, pregador, professor, uma benção é fácil, mas há 20 anos atrás, eu fui um escravo da criminalidade da comunidade onde até hoje eu resido. Hoje a gente é testemunho vivo lá, é referência, graças a Deus. Mas minha mãe está colhendo o que ela plantou lá atrás, ela nunca me abandonou. Isso aqui não é sobre
aceitar o cenário, é sobre não abandonar. Minha mãe nunca aceitou o filho traficante, mas ela também nunca abriu mão de mim. Ela nunca falou, estou lavando as mãos. Pelo contrário, a oração da dona Beth era: Senhor, eu apresentei meu filho a ti e não aceito perder ele para esta vida. Eu sinto Deus aqui. Eu vim pregar para alguém hoje na Céus Abertos uma verdade qual? Jesus está indo lá. Céu e calababadaravaçaio. Deus me trouxe hoje aqui para gritar para uma família: Jesus está indo lá hoje. Esse quadro vai ser mudado. Jesus chegou na minha vida, eu caído, aprisionado numa vida maldita, procurado pela justiça, endemoniado. Alguém olhava e dizia: Tiago, não tem mais jeito. Eu tinha um apelido, que eu nem mencionava esse apelido, não chamavam pelo meu nome. Já era demoniado, aprisionado naquela vida até aqui. Mas havia uma palavra, pastor, porque eu nasci em berço evangélico, eu me afastei por sem vergonhice aos 16 anos. Mas havia uma palavra desde o ventre, e minha mãe lembrava dessa palavra. E no ano de 2009, Jesus foi lá na minha Gadara. Olha, eu estou pregando para alguém hoje aqui: não abandone os seus. Não abandone os seus. Eu sei que Gadara assusta, pastor Roberto. Eu sei que Gadara transmite um sentimento de que não tem mais jeito, vai ficar caído, vai ficar preso, está exposto para vergonha. Mas novamente eu digo e libero: maior que o cenário de vergonha que o inimigo pensou que ia conduzir a vida de um dos seus, é a palavra de Cristo, aleluia, que vai mudar esse ambiente. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nesta palavra? Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu estou indo lá. Oh glória! O cenário vai ser mudado. O texto diz que esse demônio tinha força, pastora. Esse demônio não era qualquer um, não. Esse demônio tinha força, porque o texto diz que ele quebrava as cadeias, não é isso, igreja? E despedaçava os grilhões. O texto é Pedro dizendo: ó, Marco, não era qualquer demônio, não, ele tinha força. Deixa eu te falar uma verdade que o Espírito Santo falou comigo. Não subestime o teu adversário. Não brinque com o diabo, porque ele tem força. Então vamos para o equilíbrio. Eu não posso superestimá-lo, botar acima do Deus que conduz a minha vida, mas eu também não posso subestimá-lo. Tem muita gente brincando com o diabo e está sendo exposto para vergonha. Não brinque com o diabo. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não brinque com o diabo. Fala para ele com autoridade: não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo, porque ele tem força. Não brinque com ele. Não sabemos o tempo que ele tem de vida, mas o tempo que ele tem de existência, ele tem estratégia. Não subestime, mas também não superestime, porque assim como disse Martinho Lutero, Satanás é um cão raivoso preso a uma coleira, e a corrente está na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite. Olha como é que o diabo é sujo. O diabo tinha força, dominava o ambiente, mas o texto fala, versículo 6, que quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Esse adorar aqui não é que o diabo foi dar glória a Deus, não, tá? Glória a Jesus, ele chegou, não. Eu já ouvi alguém falando isso, pastor. Esse adorou aqui
A palavra grega que aparece no Novo Testamento é prosquineio. A raiz dessa palavra fala de beijar. O diabo beijou o chão quando Jesus chegou. Aquele que dizia que mandava no ambiente, que iria fazer e acontecer, quando Jesus chegou, ele teve que beijar o chão. Eu estou pregando para pessoas hoje, nesta noite, que precisa dessa verdade, oh, aleluia. O diabo só está cantando de galo, só está gritando, dizendo que vai fazer e acontecer, até o momento em que Cristo chegar. Porque quando Jesus pisar nessa boca de fumo, quando ele pisar nessa cracolândia, quando ele pisar nessa casa, Satanás vai ter que cair por terra, vai ter que beijar o chão. Aí mas olha como é que é sujo. Aí na hora ele fala assim, ó: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Parece a princípio que ele está reconhecendo Cristo, mas não, é uma artimanha, é uma estratégia do inimigo. Havia-se uma crença naquela época, desde o Antigo Testamento, no contexto da Mesopotâmia, no meio dos exorcistas, que se um feiticeiro adivinhasse o nome da entidade que estivesse na vida do outro, ele controlaria a entidade e também o feiticeiro. O diabo tentou isso em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. O diabo tentou isso com Paulo lá em Atos capítulo 16, versículo 17. Você vê tal informação no comentário pentecostal ou no comentário de aplicação pessoal da CPAD. Os teólogos fazem menção dessa referência. Então o que o inimigo tentou aqui? Uma estratégia para aprisionar Jesus. Mas eu vim com outra porra. Tem fé para receber isso aqui? Nenhuma estratégia do inimigo vai funcionar sobre a vida de alguém que Jesus é a prioridade. Eu vou repetir: sobre a vida daqueles que tem Jesus como prioridade, o cumprimento de Isaías 54:17 se dá. Qual pregador? Toda ferramenta preparada contra a tua vida, céus abertos, não prosperará. Tem uma igreja que crê nisso? Tem uma igreja que crê nisso? Então pega essa verdade. Pode vir com alguidade de cemitério, boneco de voodoo, magia negra, macumba africana, japonesa, pode vir com feitiçaria do quinto dos infernos. Se a tua casa tiver em Cristo, se a tua família tiver em Cristo, se teu filho, cadê você que crê? Cadê você que crê? Nenhuma estratégia terá poder, nenhuma estratégia do inimigo. Cadê você que pode abrir a tua boca para adorar? Pastores, eu posso colocar a igreja de pé, pastora? Se coloca de pé, por favor, com a permissão pastoral. Agora chegou a hora de você dar uma glória a Deus nessa noite. Paulinho, meu amigo, o Espírito Santo, pastor Roberto, mostrou algo aqui no versículo que eu li. Quando o inimigo tenta uma estratégia, Jesus vai rebater com a palavra, porque o que vale é a paz. Sai dele, espírito imundo. E naquele momento Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o teu, porque somos. Então se é muitos é mais de um, está no plural. Vamos lá? Por que Marcos vai falar legião? O público primário de Marcos, que eu disse aqui no início, são os romanos. São quem? Falar de legião para romanos é algo que eles conhecem muito bem. Eles tinham duas guardas de elite: guarda interna, guarda pretoriana, guarda externa, exército legionário. Exército legionário variava o número de componentes. Poderia ser de 2, 3, até 5 mil soldados. E uma característica do exército legionário, ou 3 características são: eles vinham para invadir, destruir e eram cruéis. Vamos lá. Eles vinham para invadir, destruir e eram cruéis. Qual é a intenção de Satanás na vida do jovem? Ele invadiu, estava destruindo e era cruel. Então o inimigo ele vem para invadir, destruir e ele é cru. É mais de um. E se você não quiser crer que pode ser 3, 5,
no mínimo são 2.000, porque o texto diz que o demônio ou os demônios que estavam no jovem foram para os porcos. E o texto diz quantos porcos eram? 2.000. Então no mínimo ali tinham 2.000. Agora eu te digo, tem um corinho que alguém canta por aí dizendo assim: a cada glória a Deus que tu dá, é um demônio que cai. Poxa, é maneiro, é bonito, é legal. A gente dá lugar porque a gente é pentecostal. Mas parar para analisar, parece que eu estou minimizando o poder de Cristo. Porque na Bíblia, em lugar nenhum está dizendo: se eu dou um glória, um demônio cai. Como assim, pregador? Jesus pisou em Gadara e 2.000 demônios. Peraí, vamos lá. E Jesus manifesta a glória do Pai. E se eu falar que tu carrega essa glória? Que é isso, pregador? Tu pregou tão bem para meter uma heresia no final da mensagem? É Bíblia, vamos lá, filhão. João capítulo 17, versículo 1. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, chegou a hora do Filho ser glorificado pelo Pai, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Meu tempo acabou, vamos ganhar tempo. Versículo 22. Jesus olha novamente para o Pai e diz: Pai, sabe aquela glória que tu me deste? Eu dei para eles, para que eu e eles sejamos um só, assim como o Pai e o Filho são um. Você carrega a glória da presença de Cristo na tua vida. É por isso que o inimigo tem medo de uma adoração sincera, porque quando um crente cheio de Jesus abre a boca para glorificar, é uma legião de demônios que cai por terra. Cadê a adoração do casamento? Cadê a adoração do casamento? Cadê o teu glória? Cadê o teu glória? Cadê o teu glória? A cada glória a Deus que tu dá, é uma legião que cai por terra. São vidas que são libertas. Céu e calabagaravaçã. Eu quero fazer um apelo. Mas antes de fazer o apelo, deixa eu te falar que a cada glória que tu dá, tu bota para fora a glória que tu carrega dentro. E alguém pensa: eu estou botando para fora o que está dentro, eu vou ficar vazio? Não, por quê? João capítulo 4, Paulinho falou aqui, versículo 23. Porque é chegado o tempo que aqueles que me adorem em espírito e ver, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adorar. Então o verdadeiro adorador, além de buscar a presença daquele que você adora, também busca a tua vida. Porque quem está procurando, Paulinho, vai na direção daquilo que está sendo procurado. É Deus dizendo para alguém: quanto mais tu adora em espírito e verdade, mais a minha presença invade a tua casa. Quanto mais tu adora em espírito e verdade, mais a minha presença invade a tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer: Ele está indo lá hoje. Jesus está indo lá hoje. Jesus está indo lá hoje. A glória de Deus vai se manifestar hoje nesse cenário onde o inimigo dizia: eu mando, eu controlo, eu aprisiono. Só que a palavra dessa noite é: Jesus está indo lá. Cadê a primeira alma para Jesus? Eu quero chamar aqui no altar. Segura rapidinho. Eu vou te dar 30 segundos. Paulinho pode vir aqui pegar o microfone. 30 segundos. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Pastora, até uma pincelada no meu testemunho de hoje. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que sou muito difícil falar do meu passado. Eu não gosto, só se Deus mandar. Não sou um cara que fica contando muito meu testemunho, eu não gosto. Meus filhos são tudo grandes, eu tenho muita vergonha do meu passado. Se não fosse a graça de Cristo, eu já teria morto, ó. Eu tenho um testemunho lá no meu Instagram. Depois você vai lá, EV Thiago Góes Oficial. O título é esse: vai morrer com 18, que é o que falavam para minha mãe. Vê lá um pouquinho o testemunho. É um trechinho pequeno, 2 minutos. Se Deus mudou a minha vida, enfim, Ele muda também a tua vida hoje. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para Jesus? Vem cá, você tem 20 segundos. Vem cá. Jesus está indo lá hoje, olha para cá. Eu estava condenado à morte. Mas primeiro que a morte, a vida que Jesus traz chegou. Eu fui regenerado. Mamãe já tem 5 netinhos, pastora. 5 netinhos. Tem que ver mamãe falando de mim, ela chega a babar. Quem ouve ela falando que o filho é pregador, pensa até que eu sou aqueles conferencistas internacionais, né? Eu ainda nem saí do Brasil, ainda não.
Mas é o orgulho que mamãe tem. Você tem 15 segundos. Tem alguém? Vem cá anotar, vem. Tiago, eu já aceitei Jesus, mas eu estou mais para lá do que para cá. Eu preciso que Jesus retorne para o centro da minha vida. Eu posso ir na frente me consertar? Você não pode, você deve. Vem cá. Vem cá, pode vir, filho. Você tem 10 segundos, vem cá. Vem cá, não deixa para amanhã não. O que Jesus está dizendo é hoje. Hoje eu mudo a tua história. Hoje eu transformo a tua vida. Hoje a minha glória vai se manifestar. Tem alguém que precisa dessa aliança, vem cá. Não deixa para amanhã não. Se eu for lá na frente vai todo mundo ficar me olhando, eu tenho vergonhinha. Vergonha é a trombeta tocar, quem está te olhando aqui subir e você ficar. Jesus está dizendo, não deixe para amanhã o que tem que ser agora. A trombeta vai soar. 5 segundos. Chega de ser prisioneiro em Gadara. Jesus está indo lá. Ministério de louvor. Fique à vontade. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai